seguintes não carregam da mesma maneira. Você veio antes porque precisava chegar antes. Você foi chamado aqui por uma razão que vai além do que sua mente consegue explicar agora mesmo. Se você nasceu antes de 1980, há algo específico que os guias querem que você ouça hoje. Não amanhã. Agora. Ashtar Sheran transmitiu uma mensagem direta para as almas que chegaram a este planeta antes dessa data. E o que essa mensagem revela muda completamente como você vai entender tudo o que tem vivido nos últimos anos. O cansaço sem explicação, a sensação de que o tempo passou rápido demais, aquela inquietação que não vai embora mesmo quando tudo parece estar bem do lado de fora. Quem nasceu antes de 1980 chegou aqui com uma programação diferente. Não é metáfora. É algo que se sente no corpo, nos ossos, naquela forma estranha de enxergar o mundo desde criança, como se você soubesse de coisas que ninguém te ensinou. Você cresceu em um tempo onde o silêncio ainda existia, onde as pessoas se olhavam nos olhos, onde a intuição era respeitada mesmo que ninguém chamasse assim. E esse tempo moldou sua alma de uma forma que as gerações seguintes não carregam da mesma maneira. Você veio antes porque precisava chegar antes. Precisava estar enraizado, preparado, presente para este exato momento que estamos vivendo agora. Ashtar Sheran é conhecido como o comandante da frota estelar, o guardião que monitora a transição que a Terra está atravessando neste período. E o que ele transmitiu, o que eu precisei sentar por dias para processar antes de compartilhar aqui, é isto. As almas que nasceram antes de 1980 não estão no fim de suas jornadas. Estão no pico, no auge. É exatamente agora que o trabalho mais importante começa. Não quando você era jovem. Agora, com tudo que você carrega, tudo que você sobreviveu, tudo que você aprendeu sem nome para chamar. Faça parte do nosso canal Portal da Nova Era. Compartilhe este vídeo nos grupos familiares do WhatsApp e com as pessoas mais importantes para você. Não deixe que estas palavras fiquem apenas com você. Comente abaixo seu nome, sua cidade e uma mensagem de amor. E inscreva-se agora no canal. O que está mudando agora não é suave, não é gradual. É uma virada que Ashtar Sheran descreve como a aceleração final. Aquele momento em que as peças que ficaram décadas fora do lugar começam a se encaixar de uma vez. Para quem nasceu depois de 1980, essa aceleração ainda está chegando. Para quem nasceu antes, ela já está acontecendo dentro do corpo. É aquela sensação que você teve nos últimos meses de que algo mudou em você sem que você tenha feito nada diferente. Como se uma chave tivesse girado enquanto você dormia. Há um sinal físico que as almas desta geração estão reportando com uma frequência que não posso ignorar. Dores nas articulações que aparecem e somem sem diagnóstico. Sono que muda de padrão depois dos 50 anos. Acordar nas primeiras horas da madrugada com a mente completamente acordada sem razão aparente. Sensação de calor que sobe pelo centro do peito. E não é ansiedade. E não é nada que o médico consiga nomear. Ashtar transmite que esses não são sinais de envelhecimento. São sinais de ativação. Seu corpo físico está respondendo a uma frequência que está chegando ao planeta agora. E o sistema mais antigo, o mais bem construído, é o primeiro a sentir. O que muda na vida de quem nasceu antes de 1980 não é uma coisa. São 3 camadas simultâneas que Ashtar Sheran nomeou com uma clareza que me deixou sem fala quando recebi. A primeira é a liberação de peso ancestral, padrões de dor que passaram de geração em geração e que chegaram até você prontos para terminar. Você é o elo onde a corrente se quebra. Não porque você seja mais forte que seus ancestrais, mas porque você nasceu no momento certo para isso. A segunda camada é o despertar de dons que ficaram adormecidos durante as primeiras décadas de vida. Coisas que você sempre soube fazer, mas nunca soube como usar. Aquela capacidade de sentir o que os outros sentem, de saber quando algo vai acontecer antes de acontecer, de entrar em um lugar e saber imediatamente se a energia é boa ou não. Isso não vai diminuir com a idade, vai aumentar.
A terceira camada é a mais importante e é a que mais passa despercebida nos primeiros momentos. Pare aqui por um segundo e respire. Porque o que vem agora é o que Ashtar Sheran quis que chegasse diretamente até você, sem rodeios, sem preparação demorada. A terceira mudança é de propósito, não de função, de propósito. Durante décadas sua alma aceitou papéis que não eram completamente seus. O papel de mãe, de pai, de trabalhador, de filho obediente, de alguém que resolve os problemas dos outros antes de resolver os seus. Ashtar diz que esse ciclo está encerrando. Não de forma abrupta, não com ruptura, mas com uma clareza crescente de que existe algo que é especificamente seu para fazer neste mundo, e que o tempo de postergação acabou. Você vai começar a notar isso como uma impaciência nova, como uma vontade de dizer não onde antes você sempre dizia sim, como um chamado que não para de pulsar mesmo quando você tenta ignorar. O Brasil ocupa uma posição que Ashtar Sheran descreve como singular neste processo. A Chapada dos Veadeiros, a Serra da Mantiqueira, a Amazônia, todos esses lugares já estão irradiando frequências que os instrumentos físicos não conseguem medir, mas que o corpo humano sente com precisão. E as almas que nasceram antes de 1980 neste território carregam uma conexão com essa terra que as torna âncoras naturais. Não precisam se mover, não precisam sair de onde estão. Onde quer que você esteja no Brasil agora mesmo, você já está em um ponto de luz no mapa energético do planeta. Sua presença já é suficiente para estabilizar o campo ao seu redor. Apenas sendo quem você é, com consciência, você já cumpre parte do que veio fazer. O que eu entendo desta mensagem de Ashtar, com toda a humildade de quem está recebendo isso assim como você, é que nenhuma das mudanças que ele descreve depende de você começar do zero. Você não precisa aprender algo completamente novo. Você precisa reconhecer o que sempre foi. É diferente. Reconhecer é mais rápido, mais natural, menos assustador do que aprender. Quando você reconhece algo, o corpo relaxa em vez de se contrair. E é exatamente isso que vai acontecer à medida que as próximas semanas passarem. Uma série de reconhecimentos. De memórias que não são desta vida, mas que seu corpo guarda como se fossem. De certezas que você vai parar de questionar. De dons que você vai parar de esconder. Há uma prática concreta que os guias recomendam para as almas desta geração durante este período de transição. É simples, e pode ser feita ainda hoje à noite, antes de dormir. Coloque uma mão no centro do peito. Apenas isso. Não precisa de música, não precisa de vela, não precisa de incenso, embora eles ajudem. Apenas a mão no peito, os olhos fechados, e diga em voz baixa ou mentalmente estas palavras: eu reconheço o que sou. Eu aceito o que vim fazer. Eu estou pronto. Repita 7 vezes. Não precisa sentir nada de imediato. A semente foi plantada. E nas próximas horas, especialmente durante o sono, sua alma vai começar a responder. Você pode acordar com uma clareza diferente. Pode acordar com a memória de um sonho que parece um mapa. Pode simplesmente acordar com menos peso. Qualquer uma dessas respostas é válida. Qualquer uma é o início. Existe um guia completo que foi preparado especialmente para este caminho. Ele se chama O Caminho do Despertar Consciente e está no primeiro comentário fixado desse mesmo vídeo, logo abaixo. Uma irmã chamada Rosane, de Curitiba, nos escreveu após receber o guia e disse o seguinte: faz anos que eu sabia que estava passando por algo que ninguém ao meu redor conseguia entender. Minha família chamava de crise. Meu médico chamava de ansiedade. Eu chamava de solidão. Quando abri o guia e li as primeiras páginas, chorei por 1 hora. Não de dor, de reconhecimento, de finalmente ter um nome para o que eu estava vivendo. E o mais importante, de saber o que fazer com isso. O guia tem práticas de limpeza, de ativação, de proteção espiritual e um plano de transformação de 21 dias que você pode começar amanhã de manhã. Está no primeiro comentário fixado. Acesse agora porque o que Ashtar Sheran revelou hoje pede uma resposta prática da sua parte. A mensagem chegou. O próximo passo é seu.
O que você sentiu ao ouvir tudo isso não é coincidência, é reconhecimento. Você já sabia de alguma forma. Sabia antes de clicar, antes de ouvir a primeira palavra. Sua alma reconhece a verdade com uma velocidade que a mente nunca vai alcançar. E o que Ashtar Sheran quer que você leve desta transmissão é simples e ao mesmo tempo profundo. Você nasceu antes de 1980, porque era necessário que você chegasse cedo. Porque a missão que você carrega precisava de décadas de preparo. Porque a sabedoria